Olá, 30 de novembro de 2016. Hoje é o último dia para fazer o licenciamento obrigatório de veículos com placa final 9. O serviço pode ser feito pelos caixas eletrônicos das agências bancárias, com entrega pelos Correios ou também no próprio Detran, né? A taxa é de R$ 80. Quem optar pela entrega via postagem terá aí um custo adicional de R$ 11. O prazo de entrega nos Correios é de até 7 dias úteis. A partir de 1º de dezembro, quem não estiver com o documento em ordem estará em situação irregular. Olha, dirigir veículo não licenciado é infração gravíssima, com uma multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira e apreensão do automóvel. Vamos saber agora dos destaques dessa edição. Sessão solene comemorou o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Cresce o número de pessoas endividadas que estão com o nome negativado e que não conseguem fechar as contas neste final de ano. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa comemora o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. A iniciativa partiu do deputado Luiz Turco, do PT. Aqui sobre vossos peitos persistimos como uma muralha, diz um dos jovens do Levante Popular da Juventude. Os versos do poema Não Iremos Embora são do poeta Taufik Zayad, uma exortação à resistência de um povo que viu seu território ser reduzido a menos de 1/5. A Assembleia Legislativa está homenageando a comunidade palestina aqui no Brasil, o povo palestino em geral. Desde 1985 ou 1984 foi aprovada a lei apresentada pela Benedito Central, ex-deputado estadual dessa Assembleia, dessa casa. E desde aquela data até o dia de hoje, a Assembleia homenageia a comunidade palestina, o povo palestino nesse dia, que a comunidade palestina se orgulha bastante e muito com essa homenagem. Há quase 40 anos, em 1977, a ONU instituía 29 de novembro o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, data em que a organização aprovou a divisão da Palestina com Israel. Os fatos falam por si, não é? A época da partilha ficou determinado já um território um pouco menor para o povo palestino, 48%. Hoje o povo palestino tem menos de 18% daquilo. E tudo isso por quê? Pela força bruta das armas, de uma política, no nosso entendimento, de apartheid social, uma política de terror contra o povo palestino, né? E a diáspora provocada. Porque falar em guerra é um exagero, porque só quem tem armas ali é o Estado de Israel, que tem armas atômicas, tem mísseis, tem escudo antimísseis e tem uma ajuda militar fabulosa anual dos Estados Unidos. Por quê? São siameses, porque para os Estados Unidos interessa manter Israel armado e com a força bruta impondo medo àquela região. Israel faz guerra contra todo mundo, contra a Síria, contra o Líbano, detém territórios de outros povos. Dos 12 milhões de habitantes da Palestina, cerca de metade se refugia pelo mundo. No Brasil vivem cerca de 40 mil, segundo o Comitê Democrático Palestino. Eu sou descendente de árabe, mas como político brasileiro, eu me solidarizo com o povo palestino que luta para ter a sua pátria, a sua casa, né? Que luta para ter o seu direito. Há mais de 30 anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo marca seu reconhecimento em favor do povo palestino. Já em 1984, o Parlamento Paulista instituiu o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. O deputado Luiz Turco, do PT, que presidiu a solenidade, falou da importância de prestar solidariedade ao povo palestino. O povo árabe, o povo palestino já sofre há muitos anos, né, de muita violência, muita pobreza, perseguição. Então existe, né, em nível nacional, internacional, todo um trabalho que é feito, né, para os refugiados, que hoje são mais de 7 milhões de pessoas que vivem fora do mundo palestino, né, que o objetivo deles, evidentemente, é voltar para a terra deles, ter paz, poder trabalhar, criar suas famílias. E isso já ocorre há muitos anos. Então, através do nosso mandato, né, junto com o movimento palestino que tem aqui no estado de São Paulo, com o povo do MST, que também os movimentos sociais, partidos políticos, vários partidos políticos aqui do estado de São Paulo e do país, todo ano a gente presta uma homenagem
né, em solidariedade ao povo palestino, que essa data é no dia 29. Então, nós, através do nosso mandato, estamos prestando essa pequena homenagem e solidariedade a todo o povo palestino. Cresce o número de pessoas endividadas que estão com o nome negativado e que não conseguem fechar as contas nesse final de ano. Vamos conferir na reportagem. Segundo pesquisa divulgada em outubro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias com dívidas chegou a 57,6% em julho, a segunda alta consecutiva na capital paulista neste ano. Em junho, o percentual foi de 57,3%. A pesquisa considera como dívida cheque pré-datado, cartão de crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguros. A Marcela se encaixa direitinho na pesquisa. Tinha dívida com o banco e com o celular. Um eu vou pagar à vista, o outro eu vou parcelar. Quanto que era a outra do banco? A do banco era 500 e pouco. Tá. Só que aí eles me deram desconto e eu vou pagar R$149. Eu parcelei em 4 parcelas. Estava 300 e pouco aqui na telefonia. 300 e pouco que você tinha que pagar, senão... Aí eu parcelei aqui. Aí não tem desconto quando parcela. 13º chegando e tá aí uma boa hora para quem quiser acertar as contas. O mutirão está acontecendo desde o último dia 25 de novembro, bem no centro de São Paulo. Com a identidade e o CPF nas mãos, o consumidor que estiver inadimplente fica sabendo para quem está devendo. Depois dessa triagem, é partir para a negociação. Esse mutirão, que começou em 2010, já beneficiou quase 1 milhão de famílias em todo o estado. E aqui é assim, se negociar direitinho, consegue até 80% de desconto na dívida. O valor era alto, né? Acima de 2,5 por aí. Só que eu consegui ter um desconto à vista de R$400. Para este casal, o problema foi a conta do celular. De R$800 passou para mais de 2.000 com os juros. Acusou aí uns 2.000, mas a gente vai correr atrás. Mudaram para 2.000. Como é que é? Era 800, mudaram para 2.000. E vocês têm esse dinheiro para pagar? Não, de jeito nenhum, né? A gente tem um número bem elevado, né, de consumidores que estão com dívidas pendentes. Todo ano a gente faz esse mutirão, esse feirão, exatamente para unir consumidores e empresas para que eles possam entrar num acordo. Isso era benéfico para ambos os lados. O ano está acabando e quem tem algum dinheiro na mão tem pressa de deixar tudo certo. O negócio é começar 2017 com a cabeça... Com o pé direito, cabeça erguida e com o nome limpo. Parlamentares estão reunidos neste momento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, dando continuidade à reunião da CPI da merenda. Eu vou chamar agora a repórter Priscila Silvério, que se encontra neste momento aí, que você pode ver no plenário Dom Pedro I, aqui da Assembleia, para falar mais para a gente sobre essa reunião da CPI da merenda. Olá, Priscila. Oi, Sérgio. É isso mesmo. Neste momento, então, quem fala é Joaquim Geraldo da Silva, sócio e administrador da empresa Rio Camp Negócios Institucionais. Essa empresa é especializada em processos de administração de licitações. Inclusive, essa empresa é que fazia consultoria, então, para as licitações da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, que é investigada pela Operação Alba Branca e também aqui pela CPI da merenda. Você acompanha então um trecho desse depoimento do Joaquim. Notas emitidas por mim. Então as notas existem. Não tem nota fiscal. Não, as notas existem. Eu quero saber da veracidade do conteúdo das notas. Esses serviços foram executados? Um serviço que eu prestei como consultor para a empresa, ganhando uma comissão por isso. Qual foi a comissão? O senhor se lembra? Eu lembro. É. A comissão, de acordo com o contrato, girava em torno de 21% em alguns tipos de contrato. Em um início de contrato foi 5%, porque não tinha nenhuma metodologia nem acompanhamento. Desde que ano que o senhor fazia essa consultoria? Em meados de 2015. Meados de 2015? E terminou no final de 2015, início de 2016. Porque aqui a gente já tem um cheque da COAF, dia 7 de março, que é início do ano ainda, foi feita uma TED da COAF Rio Camp, no valor de R$ 34.500. O senhor confirma essa TED? Sim, confirmo. Tem uma nota fiscal disso. Ah, tá. Dia 14, dia 21 de março também,
do mesmo ano... Então, nesse momento, nós acompanhamos a deputada Beth Saão, do PT, contestando, então, Joaquim Geraldo da Silva, sócio e administrador da empresa Riucamp Negócios Institucionais, que, como eu já disse, é uma empresa especializada em processos de licitação e que fazia, então, o acompanhamento das licitações em que a COAF participou. Antes desse depoimento, quem veio aqui à CPI foi o ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo, o professor Herman Jacobos, que ficou no cargo entre 2011 e 2015, no período em que houve a chamada pública e também licitação em que a COAF participou. Essa transmissão pode ser acompanhada, então, ao vivo pela internet e também depois acessada no nosso site al.sp.gov.br. Sérgio. Obrigado, Priscila. Então, informações aí da repórter sobre essa reunião da CPI, que continua em andamento aqui na Assembleia Legislativa, no plenário Dom Pedro I. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo, muitas nuvens pela manhã, possibilidade de chuva durante todo o período. A temperatura deve chegar aos 22 graus. Campinas, tempo nublado, chuva a qualquer hora do dia, a máxima prevista é de 23 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens, pode chover à tarde e também à noite. A temperatura máxima alcança 25 graus. Sorocaba, amanhã será nublada com abertura de sol, mas durante o dia deve chover, a máxima atinge 23 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, muitas nuvens, possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura cai, deve marcar 25 graus. Homenagem ao desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Valdir Florindo. Você vai ver já já. Sessão solene aqui na Assembleia Legislativa presta homenagem ao desembargador do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, Valdir Florindo. A solenidade foi presidida pelo deputado Luiz Turco, do PT. O homenageado é natural da cidade de Alvinlândia, interior de São Paulo, e há 28 anos está na capital. Atualmente é presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É professor e também autor de livro e de vários artigos publicados pela imprensa especializada em assuntos trabalhistas. Tem orgulho do trabalho que realiza como um dos 4 desembargadores do TRT. O tribunal está aí para julgar as questões que são correlativas às relações de trabalho, né? É verdade que a gente tem que defender, pelo menos o direito do trabalho tem essa função de proteger o mais necessitado, aquele que está numa situação mais inferiorizada, fragilizado e que a gente sabe que é o empregado. Por isso que nasceu, essa é a missão do direito do trabalho, né? Durante a solenidade, Valdir Florindo recebeu das mãos do deputado Luiz Turco o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo por seus serviços prestados à comunidade. Ele, como muitos, vem do interior de São Paulo, né, veio morar aqui na região do ABC, em São Bernardo do Campo, iniciou todo o seu trabalho desde office boy no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, depois estudou Direito, virou advogado do Sindicato dos Metalúrgicos e foi seguindo a carreira dele na área de advocacia. Hoje é um grande advogado, membro da Academia Brasileira, né, do Trabalho, enfim. Então, para nós é um motivo de muito orgulho poder homenageá-lo, né, e homenageando ele, homenagear todos os advogados que trabalham em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do Estado de São Paulo. Na verdade, isso para mim é um atestado de honra, né? Porque receber uma homenagem aqui desta Casa Legislativa do Estado de São Paulo, aqui, eu confesso que eu fico até, às vezes, sem palavras, né? De poder, assim, expressar o meu agradecimento. A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados veio a São Paulo colher sugestões numa audiência pública realizada aqui na Assembleia, no auditório Paulo Kobayashi. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, abriu a audiência, enaltecendo o trabalho da comissão em ouvir a opinião de especialistas na matéria. Nós trouxemos aqui, na verdade, o presidente da comissão, Valmir Pracidelli, o deputado federal Vicente Cândido, juntamente com os demais membros da comissão, a deputada Renata Abreu e os deputados estaduais dessa casa, trouxeram grandes especialistas em direito eleitoral, da OAB, do campo político e até do campo acadêmico. Então é importante que seja uma reunião de trabalho.
que se ouça bastante as pessoas que vieram aqui, que participem, que falem, e que ao final isso se traduza numa proposta concreta que vire um projeto de lei e não uma simples discussão. Eu acho que estamos nesse caminho da objetividade e do pragmatismo. Por isso eu estou muito entusiasmado com essa primeira reunião da etapa sudeste da reforma política. Esse tipo de debate vai permitir extrair, ouvir a todos, ouvir os prós e contras de cada uma das propostas e permitir que a gente avance. Nessa que eu não tenho dúvida nenhuma, a principal reforma que o Brasil precisa. Na mesa principal, pesquisadores e advogados especialistas em direito eleitoral, ao lado do presidente do TRE São Paulo, o desembargador Mário Deviene Ferraz, que falou do trabalho da Justiça Eleitoral nas últimas eleições municipais. Os advogados Alberto Luiz Rolo e Ricardo Vita Porto apresentaram ao relator da Comissão da Reforma Política, o deputado federal Vicente Cândido, do PT de São Paulo, os temas mais debatidos nos últimos 2 anos dentro da OAB. Minha manifestação aqui foi no sentido de que hoje nós temos a legislação eleitoral uma das mais avançadas do mundo, sem sombra de dúvida. A justiça eleitoral é uma justiça atuante. A gente pode, por exemplo, ver diversos candidatos que não têm andado na linha, têm sido reiteradamente cassados e não têm, por exemplo, podido assumir o mandato no qual foram supostamente aí eleitos. Então, a nossa preocupação, enquanto advogado, é que seja feita uma reforma política, mas não para se virar tudo de cabeça para baixo. Vamos devagar, porque existe muita coisa boa que pode ser aproveitada. Os votos brancos, nulos e as abstenções em 2016 acenderam um sinal de alerta. Um hiato para mobilizar a classe política, alertou a professora Maria do Socorro Braga, da Universidade Federal de São Carlos. Os deputados estaduais que participaram da audiência também contribuíram com a discussão. É mais transparente, as pessoas saberem, eu estou votando no partido A porque ele defende aquilo para o parlamento estadual. Eu voto no partido B porque ele defende tal coisa para o parlamento nacional, para a Câmara, no caso, câmaras de deputados ou as câmaras municipais. E o financiamento público, porque todo deputado, todo vereador, todo senador, todo prefeito, governador e presidente, ele é o quê? Representante público. Por que então o privado financiar o sistema político? Paradoxal isso, né? Quando o privado financia, ele vai querer que interesses dele sejam defendidos. Da mesma maneira que a pessoa, quando vota, quer que o interesse dela seja defendido. Portanto, se eu sou representante público, o financiamento tem que ser público. Esse é o custo da democracia. É o custo da representação, de a gente ter representantes mais puros, defendendo especificamente o interesse público na sua atuação. Lógico que nós temos tantos outros pontos importantes que o Congresso pode debater, deveria debater, mas se a gente avançar nesses dois, já daremos um grande passo. A reforma possível é aquela que a gente possa fazer com que os deputados compreendam o momento que nós estamos vivendo e aquilo que se espera da democracia brasileira. A grande expectativa é que a gente possa buscar a conciliação entre a representação popular, entre a participação da sociedade e a representação dos partidos políticos e a expressão dos partidos políticos no parlamento e no executivo. Nós queremos chamar a atenção dos partidos políticos, da sociedade, para a gente focar de imediato no que é possível fazer para 2018, para melhorar o ambiente eleitoral e as condições aí políticas, e o resto vamos trabalhar para 6, 4, 8, 10 anos, que eu acho que é bastante razoável. Quando terminou a Constituinte em 88, propuseram para o presidente Ulisses Guimarães de fazer uma reforma política em 20 anos. Ele não topou. Se tivesse topado, talvez já teria resolvido, já faz 30 anos. Eu acho que 10 anos para um país do tamanho do Brasil é um prazo ainda razoavelmente curto, mas eu acho que é mais razoável do que querer implementar tudo para 2018 e a gente tumultuar o processo e não conseguir produzir aquilo que seja o mínimo necessário. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia vai ser nublado com abertura de sol pela manhã e na parte da tarde pode chover a qualquer hora. Também à noite, hein? A temperatura máxima pode chegar aos 23 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens. Pode chover também a qualquer hora do dia e também da noite. A temperatura aumenta, os termômetros alcançam 28 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens. No decorrer do período, aumenta a possibilidade de chuva. A máxima é de 21 graus.
Piracicaba, sol com muitas nuvens pela manhã, possibilidade de chuva na parte da tarde e à noite. Temperatura alcança 24 graus. Parlamentares da habitação já definiram calendário de trabalho. A gente volta para falar sobre esse assunto já já. Direito ao transporte público gratuito para portadores do HIV. O assunto foi debatido pela Frente Parlamentar de Enfrentamento à AIDS aqui na Assembleia Legislativa. Silvia convive com o HIV há 22 anos. Eu era casada, uma relação estável de 14 anos, isso em 93. Meu marido começou a ficar doente e entre vários exames a gente fez o exame de AIDS, né? E ele estava já com várias oportunistas, ele faleceu de tuberculose em 96. E aí, em 1997, eu já entrei para o movimento de luta contra a AIDS, para aprender a viver com HIV, a princípio. E depois eu fui ver a importância da gente falar para as outras pessoas sobre prevenção e não preconceito. Ela está bem, mas explica que quem enfrenta a doença precisa, além da medicação, fazer fisioterapia por causa da perda de massa muscular, passar com psicólogos, ser atendido pelo sistema social e ainda fazer atividades em grupo. Muitas dessas pessoas estão aposentadas com um salário mínimo. Então, não dá para você tirar de um orçamento de menos de R$900, R$300 por mês, pensando que a nossa condução é R$3,80, né, metrô e ônibus, para as pessoas fazerem os acompanhamentos necessários. Silvia veio à Assembleia Legislativa de São Paulo para participar de uma audiência pública com o objetivo de discutir a necessidade do transporte público gratuito para pessoas soropositivo. No início de 2016, a Justiça suspendeu a isenção da tarifa no transporte do metrô e trens da CPTM para soropositivos. E o Estado, infelizmente, deputado, eu sei que é questão financeira, né, que deveríamos ter, mas o Estado não tem dinheiro. Precisa-se fazer um levantamento de qual que vai ser esse custo para realmente você falar que você não tem esse recurso, esse dinheiro disponível. Os levantamentos que a gente tem do número de pessoas que fazem atendimento é um número muito baixo, perto de qualquer outra isenção tarifária que o governo fornece. Então, não dá para aceitar esse argumento muito raso que a Secretaria de Transporte Metropolitano trouxe, que não tem recurso, sendo que não tem levantamento desse dado. A doutora Maria Clara Giana, coordenadora do Programa Estadual DST HIV/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, falou da importância desse transporte. Não é uma discussão tão simples, mas é muito importante. A gente tem aí uma questão, é que as pessoas que vivem com HIV, independente de terem doença, elas precisam estar nos serviços de saúde, elas precisam de ter acesso aos medicamentos antirretrovirais, elas precisam, para o seu bem viver, continuarem em acompanhamento com a gente. E a gente percebe que uma parte importante das pessoas que vivem com HIV não estão nos serviços de saúde e isso é em decorrência da dificuldade de transporte. Essa audiência pública é uma realização da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS, e é coordenada pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que sugeriu que as secretarias de Saúde, Transportes e Ação Social se unam para garantir o benefício de gratuidade nos transportes públicos para este grupo no estado de São Paulo. A audiência pública vai gerar um relatório que será enviado ao governador do estado, Geraldo Alckmin. Nós temos uma noção, mais ou menos, de umas 150 mil pessoas que precisam desse tratamento. Então, esse relatório, após essa audiência pública, nós vamos encaminhar ao governador, né, e às secretarias pertinentes para que nós possamos, em conjuntos, encontrar uma solução para que essa isenção tarifária seja uma realidade do movimento. Reunião da Frente Parlamentar da Habitação já tem o calendário de trabalho definido. A deputada Márcia Lia, do PT, coordenadora da Frente Parlamentar da Habitação, presidiu a reunião de trabalho com assessores e definiu um calendário prévio para o ano que vem. Em seu gabinete, ela recebeu a reportagem da TV Assembleia SP. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, no país, e um dos programas sociais que foi fortemente atingido é o Minha Casa Minha Vida, né, principalmente o Minha Casa Minha Vida para quem ganha de 0
a R$ 2.375. Hoje só há programas para serem construídos imóveis, casas, por intermédio de construtoras. Então, as entidades que já tinham terreno, já estavam com projetos elaborados, provavelmente vão perder a possibilidade da construção desses imóveis. Então, nós estamos fazendo um planejamento para que no próximo ano de 2017, nós estamos com vários grupos, com vários movimentos de moradia de São Paulo, do entorno de São Paulo, de Diadema, da Zona Leste e de outros locais que estão aqui dialogando conosco na perspectiva da construção de um cronograma e de um planejamento para que em 2017 a Frente Parlamentar seja protagonista de papéis na interlocução com o governo municipal, com o governo estadual e também com o governo federal na questão da moradia e da reforma urbana. Num momento de crise e de forte desemprego, 13 milhões de desempregados, não seria o caso de reativar a economia por meio da construção civil, que tem grande capilaridade? Pois é, isso foi uma experiência que deu certo no governo do presidente Lula e também nos primeiros anos do governo da presidenta Dilma. Foi muito forte, a economia ficou aquecida, porque o mercado aqueceu, havia emprego, consequentemente a economia girava, as pessoas consumiam, as indústrias produziam. Esse é o modelo de economia e de desenvolvimento econômico-social que nós acreditamos. Não esse que está aí, né? Esse que aposta no menos, aposta no menor, aposta no pequeno. Pensa pequeno, não pensa o Brasil grande. Então, nós não acreditamos nesse modelo e queremos fazer um enfrentamento para que a gente possa resgatar, restabelecer os programas sociais que foram, infelizmente, extintos por um governo que não tem compromisso com o povo brasileiro. Moradia é cidadania, é sinônimo de cidadania? Moradia é sinônimo de dignidade, é sinônimo do cumprimento dos princípios constitucionais, que diz que a pessoa humana tem que ter dignidade. Quem não tem onde morar, quem mora na rua, não tem dignidade, porque não tem o mínimo que um ser humano precisa para se alimentar, para tomar um banho, para cuidar dos seus filhos, para sustentar a sua família. Então, nós queremos, de fato, que a Assembleia Legislativa seja protagonista na construção de uma proposta para que a gente possa fazer todos os enfrentamentos necessários na perspectiva da construção de moradia no estado de São Paulo. Bom, previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, sol com aumento de nuvens pela manhã, possibilidade de chuva na parte da tarde e também à noite. A máxima prevista cai, pode atingir 24 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período, a temperatura pode chegar também aos 24 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã e o tempo fica fechado, podendo chover a qualquer hora do dia. Máxima chega a 25 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, permanece nublado durante o período. A máxima é de 26 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.